O método científico e manifestações mediúnicas. Então, esse que é o tema que está sendo proposto. Muitas pesquisas já foram feitas no Brasil sobre religiosidade e mediunidade. Esses trabalhos eles foram analisados sob o ponto de vista científico, dentro dos cânones, dentro do sistema usado em psicologia e em outras ciências, que não é ciência experimental, porque a verdadeira ciência, ela se desenvolveu como uma ciência experimental, em que ela busca dados quantitativos que são analisados estatisticamente. Não são, por exemplo, ocorrência de doenças, os aspectos de saúde pública das doenças não levam muito em consideração, não se aprofundam muito em análise estatística. Já a psicologia, a sociologia e tudo mais também não. Os trabalhos feitos por colegas que estão falados aqui foram feitos dentro inicialmente dentro desses cânones. Então, foram brilhantes trabalhos realizados por colegas brasileiros. A tese de doutorado do Dr. Alexandre Moreira, por exemplo, é uma preciosidade dentro desse sistema. Trabalhos relacionados com a organização dos trabalhos descritos, do adiantamento dos resultados científicos que André Luiz traz em seus livros, também descrito por colegas brasileiros, Giancarlo Luchetti, João Ascenso e outros. Há livros do Júlio Pérez e o André Moreira também, o Alexandre Moreira, desculpe, que também tratam já de assuntos mais específicos, mais científicos propriamente ditos. Inclusive fazendo análise filosófica e tudo mais. Então, o Brasil é um país que tem uma riqueza maior de trabalhos que podem ser rotulados como trabalhos científicos de peso, relacionado com assuntos espíritas, né? O objetivo dessa apresentação é apresentar uma reflexão sobre a aplicação do método científico a manifestações mediúnicas. Por que são tantas as dificuldades para os trabalhos que tratam de manifestações mediúnicas serem aceitos para a publicação em meio de divulgação com fator de impacto maior? Então, há uma dificuldade para se publicar trabalhos mediúnicos em revistas com um fator de impacto grande. O que, no meio acadêmico, é uma necessidade, uma coisa importante, né? É uma valorização muito grande. Desde o século XIX, a mediunidade teve que ser defendida de ataques dos cientistas da época. Então, esse é um livro do Alexandre Aksakov, Animismo e Espiritismo, publicado em 1895. É um ensaio de um exame crítico dos fenômenos mediúnicos, especialmente em relação à hipótese da força nervosa, alucinação e inconsciente, como resposta ao Dr.
Eduard Hartmann, intitulado O Espiritismo. Esse cientista, Hartmann, ele questionava os fenômenos espíritas, dizendo que não passavam de forças naturais do indivíduo, de alucinações, o inconsciente do indivíduo, era a transmissão, a telepatia, que seria um fenômeno não espírita, né? E esse russo teve o cuidado de rechaçar todas essas afirmações desse cientista. A ciência também sofreu discriminações e perseguições. Na Idade Média, os sacerdotes substituíram na época, os filósofos, os professores, e assumiram as academias e passaram a determinar a orientação curricular. Durante toda a Idade Média, não houve progresso algum, não houve ciência alguma, não houve nada na Europa, porque a Igreja não permitia. A Igreja, no caso, a Igreja Católica. Então, nos países árabes, principalmente na cidade de Bagdá, na cidade da sabedoria, formou-se uma grande concentração de pensadores, com desenvolvimento de técnicas de ciência, tecnologia, poesia, filosofia, com tradução dos filósofos gregos, enquanto na Europa dominava o neoplatonismo, paralisando qualquer... Então, antes da descoberta do Nicolau Copérnico, do heliocentrismo, de que a Terra não é o centro do universo, conforme era o dogma da Igreja, é o que está na Bíblia. Então, ninguém podia ousar de falar diferente disso. E o Copérnico, que era um cônego da Igreja Católica, ele, analisando, ele era astrônomo também, matematicamente, ele verificou o seguinte, coisa que os outros cientistas todos não conseguiam explicar, e ele passou a explicar, e a explicação que ele deu foi que não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol é o centro. A Terra gira em torno do Sol, contrariando toda a doutrina da Igreja. E ele, mesmo sendo religioso, ele encarou essa condição, essa situação, e publicou um livro falando exatamente isso. Naquela época, dominava o neoplatonismo, que dividia o universo em duas camadas. Era a camada supralunar, que era perfeita, era Deus, era imutável, e a camada sublunar, abaixo da Lua, que era a natureza, era o ser humano, imperfeito, não era estável, indivíduo que sujeito a imperfeições e ao pecado. Então, o homem não podia inventar nada, ninguém poderia descobrir nada. Qualquer descoberta científica, ou mesmo que não fosse científica, era tida como bruxaria e levava o autor à fogueira. Os padres julgavam e mandavam para a fogueira. Então a ciência ficou paralisada durante 1500 anos nessa situação. Aos poucos a Igreja via sua hegemonia ser subtraída pelos avanços do protestante. Então o protestantismo foi uma força que chacoalhou a Igreja. E, apesar de ser também
comungar dos mesmos dogmas da Igreja católica, era uma ameaça para a Igreja, a presença dos protestantes. Então, desde 1616, o livro de Copérnico e todas as obras que afirmavam o movimento da Terra foram incluídos no índex de livros proibidos pela Igreja. Galileu Galileu publicou seu Diálogos, em que ele criticava a Igreja, ridicularizava a Igreja e afirmava que o Copérnico estava certo, que o Copérnico tinha descoberto que o centro do universo não era a Terra, e sim o Sol, e que a Terra girava em torno do Sol. Esse girar aí que era um problema. O Papa Urbano VIII considerou a obra uma afronta e o julgou, e ele quase foi para a fogueira. Ele foi obrigado a abjurar, dizer que ele não acreditava, que não ia ensinar isso para os seus alunos, e ao menos ficou numa prisão domiciliar. Parecia até Brasil, né? Quando Galileu explicou ao Papa Urbano VIII que podia provar a teoria de Copérnico, o Papa o interrompeu e questionou sua intenção de provar o heliocentrismo. Disse que Galileu deveria falar desse assunto como uma hipótese, mas não tentar prová-lo, porque a prova anula a fé, e sem fé não há religião. Então, o problema era exatamente que a teoria do Copérnico, ela foi uma afronta aos dogmas religiosos. Não é um conhecimento científico de que o universo gira, como funciona o universo, né? Mas sim o fato de na Bíblia estar lá que o Josué mandou o sol parar. Se ele mandou o sol parar, é o sol que gira em torno da Terra, né? E assim por diante. Galileu representou um divisor de águas, né? Ele confirmou a teoria de Copérnico, tornou público, digamos assim, o conhecimento de que a compreensão de que a Bíblia não pode ser tomada como parâmetro de funcionamento do universo. O funcionamento do universo é obra científica, obra de pesquisa científica, e não do que está escrito na Bíblia. E consolidou a matemática como um método de investigação da natureza. Com o avanço da modernidade, a religião perdeu a sua condição de explicação do mundo, mas as reações a essa perda não pararam no século XVII. Em pleno século XX surgiu o fundamentalismo como vertente teológica do protestantismo norte-americano, reafirmando a literalidade da Bíblia. O Salmo 93, de 103, diz que a terra, ser a terra fixa e imóvel. A passagem do livro de Josué, que ele parou o sol. Quantas explicações esdrúxulas os teólogos tiveram que dar para não abrir mão do princípio de que um livro divinamente inspirado não pode errar. Há um esforço desse fundamentalismo para fazer frente à evolução, ao evolucionismo darwinista e à teoria liberal que se utiliza da pesquisa histórica para investigar a veracidade das narrativas bíblicas. No mundo, na Europa e no Oriente Médio, há pesquisas tentando trazer à tona o que aconteceu nos eventos bíblicos. E esse fundamentalismo protestante americano, ele tenta barrar, ele tenta denegrir. Outra coisa, ele impede
que seja ensinado o evolucionismo do Darwin. Vários estados norte-americanos, o livro do segundo grau, lá do high school, não tem o capítulo da evolução. No lugar do capítulo da evolução, eles tiraram esse capítulo e colocaram lá criação do homem. O homem foi criado de um boneco de barro que Deus criou, que é o Adão, baseado na Bíblia. Isso, no século XXI, é um absurdo. É um absurdo muito grande. Aonde está a ciência? Onde estão os cientistas? Onde estão as pessoas minimamente esclarecidas para permitir que alunos do segundo grau aprendam que a evolução é uma farsa, é uma afronta, que o homem não foi descendente do macaco, e sim que a Bíblia que está certa, que o homem vem de Adão, que foi criado por Deus como um boneco de barro, e a Eva saiu de uma costela dele. Então, isso tudo são representações, isso são figurações que podem ser interpretadas na Bíblia, que é a tradição oral do conhecimento bíblico durante muitos anos. Isso para ensinar as crianças, até para assustar as crianças, para não fazer coisa errada. E agora vem essas pessoas e acham que isso que é verdade, verdade sagrada, acima de qualquer pesquisa científica. Na modernidade, especialmente no século, o método científico foi desenvolvido para compreender a natureza. Só que ele era misturado com o conhecimento de que, que a natureza, além de ser explicada cientificamente, ela tem que ser explicada religiosamente. Isso, somente no início do século XX, é que realmente a ciência conseguiu se liberar. Porque a ciência é laica, ela ela não tem religião, não tem cor, não torce por nenhum partido e nem um time de futebol, né? Foi com Roger Bacon, 1214, 1292, e Francis Bacon, 1561 e 26, que a ideia do método científico foi começando a surgir. O Roger Bacon era um frade franciscano, cientista e estudioso inglês. Buscava o fim da aceitação cega de certas ideias bastante divulgadas, como as de Aristóteles, que apesar de valiosa, eram fatos sem prova. Ele foi o primeiro a defender a experimentação como fonte de conhecimento. E ele era religioso também, isso antes do Copérnico. No entanto, ele conseguia sobreviver, conseguia ensinar isso, que tem vontade, que tem determinação, inteligente e determinação, que mudaram os rumos da humanidade, né? O Francis Bacon, ele fortemente influenciado por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, foi quem fixou as bases do que mais tarde René Descartes transformou em método científico, no seu livro Le discours de la méthode, né? Bacon deu ao conhecimento um caráter mais funcional e afirmava que apenas a investigação científica poderia garantir o desenvolvimento do homem e o domínio do homem sobre a natureza. É exatamente o que nós presenciamos hoje
com toda a tecnologia, com todo o que há de avanço da modernidade, das viagens espaciais, das comunicações, telecomunicações, tudo que nós temos de moderno, de atual, que mudou, nós não estamos mais na idade da carroça, né, e da pedra lascada, graças ao desenvolvimento científico, e que foi baseado nesses princípios básicos do Francis Bacon, né? Aqui está um resumo do Discours de la méthode, que é o discurso do método do Descartes. Então, essa é a base do trabalho científico. Qualquer trabalho, para ser científico, tem que ter essas características aí. Então, isso que é científico. O que é? Jamais aceitar por verdadeiro uma coisa que não seja evidente. É a evidência. Aliás, de algum tempo para cá, a medicina, ela está na moda, a medicina baseada em evidência. Nada mais é do que a aplicação do primeiro princípio do Descartes na prática médica, né? Dividir as dificuldades examinadas em tantas partes quanto seja possível para melhor compreendê-las, ou seja, analisar aquilo que se quer estudar, transformar em frações. É muito mais fácil você analisar uma fração, um pedaço do problema, do que o problema todo, né? Começar pelos objetos mais simples e fáceis de entender, para gradativamente chegar ao conhecimento dos mais complexos. É a dedução. Então, depois de analisar, de estudar por partes, você junta tudo de novo para entender o conjunto. Fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que seja certo de nada ficar omitido. É a enumeração. Todo trabalho científico tem que ter registro, tem que ter enumeração. O Galileu colocou algumas coisas um pouco diferentes. A observação dos fenômenos, análise das partes estabelecendo relações quantitativas, indução de hipóteses, verificação das hipóteses, que é a experimentação. Essa relação de características, aí é que vem então um pouco de comparação com as atividades mediúnicas, né? O fenômeno mediúnico, você tem a observação do fenômeno, é até fácil de fazer, né? Mas a análise estabelecendo relações quantitativas é que já cria uma dificuldade para você analisar um fenômeno mediúnico, né? Indução de hipóteses, verificação das hipóteses, experimentação. Então, a hipótese sobre o fenômeno mediúnico é para ser testada. E dentro do Espiritismo, nós não temos esse hábito de testar, de testar as nossas hipóteses. Nós fazemos uma observação e uma análise uma vez ou duas, mas nós não fazemos uma parte de experimental propriamente dita, interferindo nas variáveis para chegar a conclusões científicas. Então, essa é uma crítica que os materialistas fazem ao Espiritismo, que através do método científico não se consegue quantificar os fenômenos espíritas, né? Generalização dos resultados, isso também não se consegue fazer. Se você observa um fenômeno mediúnico, você não pode, a partir daquele fenômeno, ou de vários fenômenos como ele,
fazer uma generalização cientificamente aceitável. Isso que os materialistas não aceitam. Então, essas são as dificuldades que nós temos, quem lida com isso, para uma publicação dentro de uma revista que tenha os cânones científicos, matemáticos, quantitativos. Eles têm que se basear em análise estatística. E as nossas observações, os nossos trabalhos, eles não resistem a uma análise estatística mais aprofundada. Esse que é o nosso problema nesse sentido. Bom, então seria para estabelecimento de leis gerais que a gente, no Espiritismo, não tem essa... o pensamento moderno, pesquisa científica, fundamento último do conhecimento é garantido pela certeza e pela objetividade. Padrão de racionalidade, centrado na matemática. A natureza é deduzida a partes mensuráveis e observáveis. As leis que garante são linguagem de números e medições. O conteúdo é baseado na objetividade, quantificação e mensurabilidade. Então, é tudo levando para o lado da estatística. O trabalho de um pesquisador, o estudo da história da ciência, ele falou que ele criou a palavra paradigma. Paradigma é o conjunto de crenças, técnicas, valores e opiniões compartilhadas pelos membros de uma determinada sociedade e de uma determinada época. Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham. Isso muda. Kuhn mostra que cientistas frequentemente não são capazes de reconhecer os fenômenos não permitidos pelos paradigmas, aos quais estão comprometidos. Será por acidente, por exemplo, que os astrônomos ocidentais só começaram a ver mudança no céu previamente imutáveis, né, que era o supralunar imutável, durante o meio século após o novo paradigma ter sido proposto por Copérnico. Só depois que o Copérnico falou que não existia, que a Terra não era o centro do universo, é que os outros pesquisadores, aí vieram um monte deles, Kepler, Newton, não sei o quê, começaram a ver que realmente a Terra gira em torno do céu, do Sol, e começaram a estudar toda essa fenomenologia. Ou seja, já tinham saído do paradigma geocentrista para o paradigma heliocentrista. Né? A ciência normal, então, o Kuhn fala que naquela fase em que não há mudança de paradigma, que o paradigma está estabelecido, a ciência normal não está preocupada em criar ou descobrir novidades, mas em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma. A experiência não cria novidades, mas deseja especificar melhor o que já sabe. O resultado já é sabido de antemão. O fascínio está em como vai chegar a ele. Então, os fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, não estão no paradigma da nossa ciência atual. Os nossos cientistas, diretores de revistas científicas e tudo mais, revisores e editores e tudo mais, eles esperam um trabalho dentro do paradigma atual, que é um paradigma quantificado e estatisticamente analisado. Então, há necessidade de uma mudança de paradigma. E uma das mudanças de paradigma aceitáveis para os fenômenos mediúnicos seria a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa
ela aceita casos clínicos. A riqueza da pesquisa espírita está em cima, uma riqueza muito grande em cima de casos clínicos, de casos individuais, estudo de casos, desculpe, não é casos clínicos de medicina. Estudo de casos é uma maneira científica de apresentar e fazer estudos sociológicos e antropológicos. Por que não espíritas? Tá? Então essa seria a minha, para encerrar, porque já passou da hora aí. Tá? Eu agradeço aí a paciência de vocês.